bem-vindos ao Life com Lu. Eu sou Sheila Rocha, sou analista do comportamento e mãe do Lucas, que tem 9 anos e é autista. Aqui nesse canal nós falamos sobre diversos assuntos que podem ajudar você a ser livre e feliz com o diagnóstico de autismo. Bom, hoje eu queria falar com vocês sobre o tempo, né? A gente tem aí hoje uma concordância, eu acho que todos os pedagogos e pediatras e associações de desenvolvimento infantil já identificam, né, há muitos anos, na verdade, isso vem acontecendo, a falta de tempo que os pais dispensam aos filhos, né? E esse tempo não é o tempo que você está em casa ou o tempo que você está dedicando para sua família, porque a gente sabe que a gente tem um tempo que a gente precisa dedicar à casa, à alimentação, ao trabalho, né? É o tempo que a gente passa de qualidade com os nossos filhos. Então, que tempo é esse, né? Que tempo que a gente pode estabelecer metas para esse tempo? Assim como tudo que a gente faz na vida, a gente estabelece metas e critérios para conseguir alcançar os nossos objetivos. Então, com os nossos filhos não deve ser diferente. A gente deve estabelecer, sim, metas e critérios para poder compartilhar a vida com os nossos filhos, né? Assim como no trabalho, a gente sabe que a gente tem que trabalhar tantas horas para cumprir aquelas tarefas que nós temos que fazer. A gente sabe quantas horas a gente gasta, por exemplo, para limpar uma casa, para fazer uma refeição. Então, a gente se programa para essas coisas, para esses acontecimentos, né? Então, a mesma coisa deve acontecer no tempo que nós passamos com os nossos filhos, principalmente com crianças neurodiversas. Ontem mesmo estive conversando com uma mãe que se capacitou, né, em outro país. Esse podcast vai ao ar aí, é uma conversa super interessante, mas é uma mãe que se capacitou no método Sunrise, né? Esse método, na verdade, ele consiste, para quem nunca ouviu falar, tem um filme muito interessante, que é da década de 70, né? Um filme que está disponível no YouTube, se chama Meu Filho, Minha Vida. É a história justamente dessa família e de um menino com autismo que se chama Ron Kaufman. E nesse filme, essa família mostra, na verdade, como na década de 70, sem muito conhecimento sobre o assunto, como eles fizeram a intervenção desse menino, que é o Ron Kaufman. O que eles trabalharam naquela época foram as questões relacionadas à interação com a família. Então, esse menino foi trabalhado, foi estimulado dentro da própria casa, porque não existiam espaços terapêuticos. Então, a família criou uma estratégia, na verdade, para poder trabalhar com essa criança dentro de casa. E esse foi o caso dessa mãe, porque essa mãe que eu estou falando para vocês é uma mãe que mora numa ilha, nos Açores, e onde não tem disponibilidade tão grande de profissionais para intervenção e para terapia. Então, ela foi procurar um método que auxiliasse ela a se capacitar e dar condição de fazer o tratamento do próprio filho. Hoje a gente já tem isso no aba naturalístico, a gente já tem isso com um desenvolvimento muito maior e muito melhor. Mas o que é legal dessa coisa do Sunrise é porque ele é aplicado pelos próprios pais. E isso exige um contato do pai com a criança, da mãe com a criança, do irmão com a criança, muito profundo. Então vai fazer com que essa criança passe horas em contato direto com esses familiares que estão aplicando técnicas de estimulação. Tá? E isso a gente pode fazer no dia a dia, né? Claro que lá no Sunrise eles propõem uma sala de brincar, um playroom, e a criança passa até 8 horas por dia dentro desse playroom com esse aplicador, que é um familiar obrigatoriamente. Então, e nesse playroom existem várias coisas, por exemplo, as crianças cantam, as crianças se querem pular, vão pular, e os adultos vão entrar na brincadeira dessa criança, vão passar tempo com essa criança, primeiro, para entender como essa criança pensa, e segundo,
conseguir se conectar com essa criança para estabelecer as metas de desenvolvimento. Ou seja, por exemplo, a criança está pulando, a mãe está pulando junto, aí se para um pouquinho e fala, olha para mim. Quando a criança olha e faz esse contato visual, ela é reforçada. Então, isso já está dentro da análise do comportamento aplicada, que é o reforçamento, né? Mas é importante a gente pensar que isso é propositalmente feito para que os pais tenham contato profundo com essas crianças. E isso eu já venho falando há muito tempo, né? Que esse contato, essa interação, buscar meios de você entender o seu filho, de você se conectar, de você entrar no mundo dele, entrar na brincadeira dele, é muito importante. Quando as crianças são pequenas, elas vão brincar de casinha, por exemplo, de tomar chazinho, e a gente vai tomar chazinho de mentira junto. Então, com uma criança com autismo que tem menos interesse nesse tipo de brincadeira funcional, talvez a gente tenha que entrar na brincadeira da própria criança, que é pular, é correr, é brincar de cosquinha, brincar de luta. Então, essas coisas que são prazerosas para a criança com autismo, talvez sejam coisas que nós temos que começar a fazer e não impor tantas coisas de início para essa criança. Então, a gente tem que dosar essas atividades. Mas é importante que durante o dia a gente tenha um horário para fazer isso. Por exemplo, eu trabalho com o meu filho em casa também, né? Ele tem um trabalho com a profissional na escola e no período da tarde eu trabalho com ele. Eu não tenho mais nenhuma atividade a cumprir nesse período, então eu faço todas as minhas atividades pela manhã e no período da tarde eu sou exclusiva do meu filho e da minha filha. Por quê? Porque eles têm questões da escola para resolver, o Lucas tem terapia para ser aplicada, ele tem conteúdos e programas a cumprir, então a minha obrigação é essa. Então eu não marco um café com uma amiga, eu não marco absolutamente nada. A minha tarde é só dos meus filhos. Então isso é importante, porque eles sabem que aquele momento é deles. E se eles tiverem questões a resolver, coisas para fazer, coisas que eles querem discutir, é naquele momento que eles vão ter acesso a isso. Então, para as pessoas, é claro, que não têm a disponibilidade de tempo, muitas vezes, porque trabalham o dia todo, podem se organizar, por exemplo, para tirar meia hora para estar com a criança. E estar com a criança quer dizer sem celular, sem televisão ligada, sem nenhuma coisa disruptiva ou concorrente nesse entorno. Isso pode fazer com que você tenha que sair de casa e fazer uma caminhada, isso pode fazer com que você tenha que sair no quintal e jogar uma bola, mas você tem que programar pelo menos esse tempo. E esse tempo não quer dizer que a criança está lá na rua brincando com os coleguinhas e você está observando. Não. É um momento seu com a sua criança, seu com seu filho, com a sua filha, de uma interação pessoal, um para um, né? Aquele momento em que você vai conhecê-lo, você vai tentar entender como foi o seu dia, como foram as suas atividades e propor algo que seja prazeroso para ambos. Por exemplo, um jogo de cartas, por exemplo, um jogo de bola, por exemplo, o que for que essa criança tenha habilidade para fazer, ou essa criança tenha vontade de fazer, tenha gosto, tenha prazer nessa atividade. Muitas crianças, o prazer delas é rodar uma moedinha, então vamos nesse momento, só nesse momento, rodar a moedinha com essa criança. Eu não estou dizendo que é a única atividade que nós vamos fazer, mas sim, esse momento é o momento da criança. Nós vamos fazer a atividade que ela quiser, para que ela sinta que o pai e a mãe estão presentes. Então não é a hora que você está cozinhando e a criança está ali do lado e ela está olhando a televisão e você está falando no telefone fazendo a comida. Não, isso não é tempo de qualidade junto, isso é só tempo, né? Então se programar mesmo. Agora eu paro tudo, eu sento com o meu filho e nós vamos fazer uma atividade. Nem que seja uma atividade de ficar fazendo careta um para o outro, nem que seja uma atividade de, sem necessariamente uma função, cumprir uma tarefa, né? Nem que seja uma atividade de ficar pulando em cima da cama.
Então, se esse momento é aquele momento que você consegue se conectar com seu filho, então é isso que você vai usar como estratégia para começar essa interação, para você ter esse tempo de qualidade, fazer com que seu filho seja visto por você e que ele saiba que ele tem esse tempo. Podem ter certeza que esse vai ser o tempo mais prazeroso do dia para ambos, para todos, né? Que seja folhear um livro, ler uma história, folhear 25 livros, se esse for o caso, né? Mas é uma hora que você está ali presente. Então, plantar esse tempo de qualidade na nossa rotina, às vezes é muito difícil. A gente precisa fazer disso uma tarefa para a gente. Eu sei que não é fácil. Muitas vezes a gente se vê pegando uma coisa, fazendo outra e tal, atendendo, lavando roupa, estendendo roupa. Nessa hora esquece, é meia hora, você não vai perder ou deixar de fazer as suas atividades por isso. Você vai encontrar um enorme prazer em conhecer o seu filho, em conhecer os seus gostos, as suas preferências. E isso vai ajudar você a conseguir reforçar ele melhor, a conseguir indicar nas terapias quais são as preferências, conhecer quais são as coisas que incomodam essa criança para poder comunicar na escola. Então, muita coisa pode ser descoberta nesse momento. É um momento realmente de interação, de descoberta, de amor, né? Se a atividade for ficar abraçado, ficar fazendo massagem nas costas, o meu filho, por exemplo, gosta muito de deitar do meu lado e que eu fique fazendo massagem nas costas dele, sem nenhum barulho, sem ninguém, sem luz, sem nada. Então, se essa for a atividade, vamos conectar com essa criança dessa maneira, né? Fazer com que ela se sinta amada, protegida, tocada. Muitas vezes essa é uma barreira, né? E que a gente pode trabalhar de outras maneiras que são prazerosas para a criança. Então, procure entender nessa hora, procure olhar para o seu filho por ele mesmo, não pelos objetivos que você traçou para ele, mas por quem ele é, pela essência dele, pelos seus gostos, pelo que ele pensa, pela maneira dele enxergar o mundo. Talvez você consiga começar a entender um pouquinho o que se passa na cabecinha dele. Às vezes é extremamente difícil, né? A gente conseguir com crianças não verbalizadas essa interação, porque ela depende muito. No nosso dia a dia, na nossa cultura, ela depende da voz, ela depende da comunicação verbal. E muitas vezes elas são ineficientes. As crianças com autismo, as pessoas com autismo são muito ineficientes nessa comunicação. Então é nessa hora que a gente pode criar alternativas para se comunicar, talvez até estabelecer, por exemplo, atividades de nomeação de coisas e objetos, como pequenos treinos, que a criança se sinta valorizada. Por exemplo, tem algumas mães que me mandaram vídeos de crianças não verbalizadas, autistas grau 3 de suporte, em que a criança gosta que se nomeiem todas as letras do alfabeto. Então, a mãe coloca todas as letras e nessa hora a mãe nomeia e ele vai apontando. E a mãe A, B, C... É a atividade de prazer da criança, mas não quer dizer que ela não está tendo nenhuma aquisição nesse momento, né? E esse momento o objetivo não é aquisição, é simplesmente conexão e prazer, né? É a hora que a gente dedica para os filhos, é a hora que a gente dedica para os filhos, assim como a gente dedica para o trabalho, assim como a gente dedica para casa, assim como a gente dedica para alimentação, para a saúde física, para tudo. Engraçado que as pessoas hoje tendem a ter tempo para todas as coisas, para socializar, para sair, para olhar o celular, ficar horas na internet, mas tem muito pouco tempo para os filhos. Então pense nisso, qual é o momento, quanto tempo por dia você está dedicando para o seu filho? No celular você tem um controle de uso, né, que diz quantas horas você ficou no celular durante a semana. Então pegue esse controle de uso e veja, eu fiquei, 15 horas no celular. Dessas 15 horas, 7 eu vou dedicar para o meu filho. Eu vou ficar só 7 no celular
E as outras 7 eu vou dedicar para tempo de qualidade com o meu filho. Isso seria muito legal. Esse é um passo muito importante que você vai dar na sua vida e na vida do seu filho. Bom, gente, era esse meu recado de hoje. Se você gostou, curta e compartilhe. Inscreva-se lá no canal do YouTube e deixe aqui os seus comentários.